Nesse vídeo, nós iremos explorar o conceito de suporte, ambiguidade e consenso em cladística. Muito bem, o nosso conceito de suporte ele está também relacionado com o que nós chamamos de resolução de diagramas. Por exemplo, esse diagrama é menos resolvido do que este diagrama, que é um diagrama binário que nós chamamos, binário. Muito bem. Notem o seguinte, que para cada um destes nós marcados em vermelho, existe suporte que sustenta este grupo. Por exemplo, eu tenho uma sinapomorfia sustentando que o táxon 2 e 7 formam um grupo. Eu tenho 3 sinapomorfias sugerindo que todos esses táxons menos o 6 formam um grupo. E eu tenho 2 sinapomorfias sugerindo que o táxon 3, 4, 1 e 5 formam um grupo. No entanto, eu não tenho nenhum suporte para estes grupos aqui. Portanto, se não existe suporte, isso requer o colapso desses nós e a formação de uma politomia. Então, resolução refere-se ao quão dicotômico um diagrama é, e suporte refere-se às evidências que sustentam cada um dos grupos que eu postulo num diagrama, certo? Então, esse é o conceito de suporte e resolução em cladogramas. Muito bem. Só que o suporte ele pode ser ambíguo. Assuma aqui que exista caracteres sustentando esses grupos, mas que não estão representados. E vamos nos ater aos caracteres representados aqui. Veja que eu tenho 4 caracteres, e toda vez que ele está representado desta forma aqui, significa que houve uma reversão, ou seja, ele sofreu uma transformação aqui e sofreu uma transformação inversa aqui, da mesma forma que sofreu uma transformação aqui e outra inversa aqui. E a pergunta é se existe algum nó com suporte ambíguo neste cladograma. Isso significa se existe a possibilidade de que alguns desses caracteres possam ser otimizados de outra forma. Veja esse caso. O caráter 3, ele otimizado desta forma, ele sustenta este nó e sustenta este nó. Então ele postula uma transformação aqui e uma reversão aqui. Porém, este caráter pode ser explicado desta forma, postulando 2 transformações independentes aqui. Esta otimização diferente, ela retira o suporte que existia para esse nó. Portanto, eu digo que nós que estão sujeitos a caracteres que estão sujeitos a diferentes otimizações, esses nós têm suporte ambíguo, certo? Isso está também relacionado com o que nós chamamos de comprimento de ramo. O comprimento deste ramo, que vai daqui a aqui, é 1, porque equivale a uma transformação. Neste caso aqui, ele é 0. Então, ramos que têm suporte que variam de 0 a 1 são ramos que são ambíguos. Muito bem? Para que nós possamos entender o próximo conceito, que é o conceito de consenso, vamos aprender uma parte operacional de como lidar com topologias. Isso se refere ao que nós chamamos de notação parentética, que é representar este diagrama aqui de forma textual, usando parênteses. E eu faço isso representando entre parênteses todos os componentes que existem na topologia. E componentes são determinados pelos nós que eu tenho aqui. Então, por exemplo, este componente aqui, ele é representado desta forma. Este componente aqui, ele é representado desta forma, com 2 parênteses. Como ele está inserido dentro daquele outro componente, eu represento dessa forma. E assim, eu vou seguindo, representando cada um dos nós em componentes entre parênteses. Ao fazer todos os nós representados dessa forma, eu termino com o que nós chamamos de notação parentética, ou seja, esta notação representa esse diagrama rápido. Qual é a utilidade principal disso? Economizar espaço e, computacionalmente,
nós usamos esta forma de inserção de dados quando nós queremos inserir a informação de relação de grupo dentro de um programa de computador, certo? Entendendo a noção de componente e como eu represento topologias em notações parentéticas, vamos ao próximo conceito que refere-se ao consenso, ou árvores de consenso em cladística. Considere as seguintes topologias fundamentais, topologia 1 e topologia 2. Pois bem, a pergunta que eu faço é qual é o conteúdo informativo comum dessas topologias, ou seja, o que elas me dizem em comum, que equivale a dizer quais componentes são comuns entre as topologias. Vamos analisar. Veja que este componente, A, B, C, D, E, F, é comum em ambas as topologias. Eu vejo ele aqui e vejo ele aqui. O componente B, C, D, E, F, da mesma forma, ele está presente nas duas topologias fundamentais. O componente CDEF também está presente nas duas. E, por fim, o componente 2, que é o componente FED, está presente nas duas. Existem dois componentes, esse componente e esse componente, que são diferentes, eles não estão presentes nas árvores fundamentais. Então, o que estas duas topologias me dizem em comum está representado nesses componentes aqui. Ou seja, esta seria a representação do consenso que eu chamo estrito destas duas topologias fundamentais, T1 e T2. E o consenso estrito é definido por todos os componentes que são comuns em todas as árvores fundamentais. Vamos fazer um exemplo aqui. Este componente está presente aqui e aqui, 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 este componente está presente aqui e aqui. Este componente não existe na outra topologia, esse componente também não, nem esse, nem esse. Portanto, a topologia de consenso é a somatória destes componentes aqui, que equivale a isso aqui. Muito bem, esse é um exemplo de consenso estrito. Vamos ver como esse consenso é sensível a terminais que variam muito na topologia. Considere estas duas topologias fundamentais, T1 e T2. Observe que este componente está presente nas duas, este componente está presente nas duas, e não há mais nenhum outro componente presente nas duas, porque eu tenho a troca entre esses dois terminais aqui, nessas topologias fundamentais. Certo? Isso faz com que a topologia de consenso seja a somatória desses dois componentes aqui, ou seja, uma árvore com muito baixa resolução, pois eu tenho uma politomia nesta posição ou neste nó. Muito bem. Uma propriedade de consenso que vocês devem pensar. Olhe o seguinte, considere essas duas topologias fundamentais, T1 e T2, elas representam as relações desses terminais e estão representadas aqui as transformações de caracteres. São 15 transformações para cada uma dessas árvores fundamentais. Vamos imaginar o consenso dessa topologia. Esse componente está presente, assim, aqui e aqui. Esse componente está presente nas duas. Este componente está presente nas duas. Este componente está presente nas duas. Esse componente está presente nas duas. Esse componente está presente nas duas. Esse componente não está presente na outra. Esse também não. Portanto, estes componentes não existem. A topologia de consenso é essa aqui. Notem uma coisa curiosa. Eu tenho 17 transformações na árvore de consenso dessas duas topologias fundamentais. E a pergunta é por que isso ocorre? E é fácil responder. Primeiro, observe que se ela fosse igual às árvores fundamentais, ou seja, se ela tivesse 15 transformações, ela estaria dentre as árvores fundamentais. Se ela fosse mais curta, ou seja, com menor número de passos, por exemplo, 14, esta seria a árvore selecionada pelo nosso critério. Então, ela só tem uma possibilidade, ser maior do que as árvores fundamentais.
E isso é uma propriedade do consenso estrito. Vamos ver outro tipo de consenso. Considere três topologias T1, T2, T3. Observe que esse componente está presente nas duas, certo? Este componente está presente nas duas. Esse componente está presente nas três, desculpem. Só que esse componente não está presente aqui e não está presente aqui. Observe que eu tenho três possibilidades para D, E e F. Eu posso ter algo como isso, D, E e F. Eu posso ter algo como isso, E, D e F. E eu posso ter algo como isso, F, E e D. Todas essas três possibilidades aqui cabem aqui dentro, porque eu não sei a relação deles. E olhe que essa possibilidade está dentro dessa aqui. Então, este componente aqui, ou esta resolução, não contradiz nenhuma dessas possibilidades. Desta forma, o consenso semi-estrito, ele aceita esse componente. Então, qual é a diferença entre o consenso semi-estrito, também conhecido como compatible components, e o consenso estrito? No consenso estrito, eu só utilizo os componentes que estão presentes em todas as topologias fundamentais. Ao passo que no consenso semi-estrito, eu considero todos os componentes que estão nas árvores fundamentais, mais aqueles que não contradizem componentes existentes nas demais, como é o caso de E e F. E esse é o consenso semi-estrito. Ele é muito pouco usado. Enfim, nosso último consenso, o consenso de maioria, ou majority rule. Ele é muito usado em análises bayesianas, ou seja, que usa probabilidades a posteriori para definir as árvores de escolha, um critério. É um método que nós não veremos nesse curso. Mas observe o seguinte, este componente está presente aqui, EF, e não está presente em nenhum deles. Portanto, são 4 topologias. A frequência desse componente é 25%. Certo? Observe o componente EG. Também só está presente aqui, não está presente nas demais, 25%. Existe algum outro componente resolvido aqui? Sim, esse aqui. Ó. Esse componente está presente aqui e aqui. 50%. Portanto, ele está representado na árvore de consenso. Este componente está presente em todas as topologias. A frequência dele nas árvores fundamentais é 100%. Ao passo que esse componente aqui, ó, DEFG, ele está presente aqui, ele está presente aqui e ele está presente aqui. A frequência dele é 75%. O componente CDFG, ele está presente aqui, ele está presente aqui e ele está presente aqui. Portanto, a frequência dele é 75%. E este componente aqui, ele está presente em todas as árvores fundamentais. A frequência é 100%. Então, a árvore de consenso é baseada na frequência que os clados se apresentam. E eu coloco aqueles que estão em maioria, por isso chama-se consenso de maioria. Existe uma coisa curiosa nesse consenso. Observe que essa topologia de consenso aqui, ela não existe nas árvores fundamentais. Então, há a possibilidade de que você gere uma árvore que ela seja, de novo, maior do que a árvore que você conseguiu quando você fez a sua análise cladística. Certo? Então, como o consenso estrito, essa árvore aqui ela tem um número de passos maior e ela não existe no rol de árvores fundamentais.